Hoje eu vim falar de uma dúvida muito comum entre as pessoas que estão começando a estudar a psicologia e matérias afins. Bom, a pergunta é: qual a diferença entre psiquiatria, psicologia e psicanálise? Então, antes de começar a diferenciar cada um desses campos, vale ressaltar que anterior ao surgimento dessas áreas, as pessoas que tinham transtornos psíquicos eram chamadas de loucos, né? Loucas, pessoas loucas que precisavam ser apartadas do convívio social. Então eram trancafiadas em manicômios e recebiam tratamentos bem primitivos, alguns vinculados a crendices, né? Provocar o vômito, banhos, e outros mesmo relativos a castigos físicos, surras, espancamentos, as pessoas eram amarradas, né? Mas por trás disso tinha uma ideia de que essas pessoas eram acometidas pelo demônio. Por isso toda essa tentativa ao espancar, né? A benzer, a dar banhos, de expurgar o demônio do corpo dessas pessoas. Eu estou falando aqui da Idade Média. No século XVIII, o médico francês Philippe Pinel institui a psiquiatria. Por isso ele é chamado de precursor da psiquiatria moderna. Ele substitui o termo louco pelo termo alienado e propõe um tratamento moral para esses pacientes. Começa aí o desmanche dos manicômios e Pinel explica essas afecções por meio de uma soma de fatores hereditários com uma carga de estresse muito intensa, o que, segundo ele, provocaria todos esses quadros, né? Bom, é um progresso enorme, né, se comparado à Idade Média, contudo, ainda muito distante do que temos hoje. Hoje o psiquiatra não mais é associado ao manicômio, mas pensa-se no psiquiatra ou no seu consultório particular ou nos ambulatórios de saúde pública. No entanto, o que permanece é o tratamento por meio de medicamento, o compromisso com o sintoma ou os sintomas que esses pacientes apresentam. Então, a ideia da psiquiatria é minimizar ou suprimir os sintomas. No século XIX, então, a psicologia ela se descola da filosofia a partir do momento que o Wundt institui um laboratório de psicologia experimental dentro de uma universidade na Alemanha. Então, aí é o surgimento da psicologia enquanto uma ciência independente, né, das demais. No primeiro momento, o Wundt se ocupou a estudar processos mentais, pensamento, atenção, memória. Logo em seguida, também ele faz um vasto estudo sobre os povos, o que abre espaço para mais adiante se instituir o campo da psicologia social. Hoje, o que nós temos no Brasil, na área de psicologia, é um curso de formação com duração de 5 anos, com uma carga bastante diversificada, disciplinas variadas. Então, o aluno de psicologia no Brasil conhece um pouco de variadas áreas. Ele tem uma formação generalista. Mas o curso habilita para exercer a psicologia em qualquer uma de suas áreas, não só a clínica, mas a social, a jurídica, a escolar, a organizacional, entre outras. Ele sai legalmente habilitado.
Mas assim como o médico, que depois de 6 anos de faculdade precisa escolher uma especialização para se habilitar de fato, porque de direito, tanto o psicólogo quanto o médico é habilitado ao final do seu curso, ambos precisam se especializar em uma área para de fato se habilitarem ao exercício dessa profissão. A psiquiatria é uma das áreas, né, de especialidade da medicina. E na área clínica da psicologia, tem várias escolas psicológicas que então vai constituir ali um pensamento e um olhar do psicólogo para o sofrimento do seu paciente. No Brasil também, todo curso de psicologia oferece a disciplina de psicanálise. Portanto, é comum que os psicanalistas brasileiros, em bom número, tenham o seu primeiro contato com a psicanálise na graduação de psicologia. Contudo, psicanálise e psicologia são matérias distintas, tá? Nenhuma delas é subordinada à outra, né? Mas elas podem sim estabelecem um diálogo. O psicanalista ele tem uma formação independente da psicologia. Mas antes disso, vamos falar do surgimento da psicanálise. Foi mais ou menos na mesma época que a psicologia é instituída enquanto ciência, portanto, estou falando do século XIX, também na Europa. O médico neurologista Sigmund Freud, na Áustria, faz ali as suas primeiras descobertas do psiquismo, do funcionamento do psiquismo, ao se incomodar, né? Ou ser sensibilizado com o sofrimento das pacientes histéricas. Pacientes essas que eram desprezadas pelos seus colegas médicos, que se irritavam profundamente com internações para tratar de sintomas que não eram explicados por meio de uma lesão orgânica. Quer dizer, não tinha nenhum dano orgânico compatível ao sintoma que as histéricas apresentavam, como as cegueiras, paralisias e etc. Freud, muito curioso, muito sensível, lança uma escuta para além do sintoma e consegue então identificar o inconsciente como uma instância psíquica que guarda ali, que reprime os afetos penosos, que não encontrou um significado, uma compreensão e por isso foram reprimidos no inconsciente. É isso exatamente que gerava aqueles sintomas e o sofrimento das pacientes histéricas. Ele também descobre que é por meio da fala dos pacientes que o psicanalista tem acesso, né, ao inconsciente dessas pacientes. E aí, então, ele institui a psicanálise enquanto um método de investigação do psiquismo, uma ciência, deixou como legado todo um referencial teórico e também técnico de tratamento, né, da dor, do sofrimento, e que também, em alguma medida, sim, visa, né, curar esses sintomas, porque à medida que os pacientes podem falar, encontrar um sentido para isso que está lá reprimido no inconsciente, a cura é uma consequência natural. Tá? Então, enquanto o psiquiatra lança um olhar para o sintoma, o psicanalista coloca sua escuta para aquilo que sustenta o sintoma, o que está abaixo do sintoma. Tá? E o psicólogo, que não tem formação psicanalítica, ele trabalha no nível do consciente. Então, o inconsciente é o que diferencia a psicanálise das demais áreas aí do campo psi. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e continue aqui acompanhando as publicações.